Boa noite, estamos de volta com as nossas aulas de planejamento de marketing e hoje teremos a quarta aula, onde vamos falar de tarefas de marketing. Bom, antes de nós começarmos a falar disso, vamos explicar um pouquinho aí o que nós estamos fazendo nessas aulas. Quando a gente discute planejamento, a gente está discutindo tomada de decisões pensando no futuro. Não é isso mesmo que nós vimos até agora? Então, no caso de marketing, por exemplo, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do uso de modelos. Modelos para tomada de decisão. É isto. Então nós vamos começar hoje, nós já discutimos já até aqui a questão de coleta de dados, o conceito de planejamento. Então agora nós vamos começar a usar modelos para tomar decisões. E o primeiro modelo que nós vamos usar é esse, chamado tarefas de marketing. É um modelo simples, pouco utilizado pelas pessoas de marketing que eu conheço, porque ele exige um conhecimento de economia e às vezes o marqueteiro se acha conhecedor, né, de mercado, mas não tem todos os conceitos que deveria ter, e principalmente de economia. Então, para que vocês sejam diferentes, vamos discutir esse modelo. Vocês vão ver que é um modelo simples, embora ele parta de conceitos de economia que vocês talvez não tenham. Então eu vou explicar rapidamente o que é oferta e demanda, ou oferta e procura, né? Como é que a gente vê isso nos gráficos, e a partir daí a gente vai discutir comportamentos de produtos e dos clientes nas compras, e aí vocês vão aprender a tomar decisões simples a partir destas constatações. Ok? Vamos lá? Então, o que é oferta e procura, ou oferta e demanda, como os economistas falam? É, imagine um produto. Okay? Então, as empresas produzem isto e colocam no mercado. Isso chama-se oferta. O cliente indo buscar o produto ou desejando comprar o produto, isso chama-se procura ou demanda. Então, quando oferta e procura têm a mesma força, nós temos um preço aí definido por essas forças e vamos dizer que esse preço é 100%, né, o equilíbrio das forças. O que acontece quando a oferta é maior do que a demanda, ou maior do que a procura? Então nós teremos mais produtos no mercado do que clientes querendo comprar esse produto. Então, o que vai acontecer com o preço desse produto? Ele vai cair. E aqui nesse reloginho, vocês estão vendo aí a setinha apontando para nível de preço 60% do que seria o ideal. E o contrário? O contrário também tem a mesma força. Então vamos lá. Quando o mercado procura um produto e a oferta dele é menor do que essa procura, a tendência é o preço subir para equilibrar as curvas de oferta e de demanda. Então, é importante que a gente entenda isso nesse conceito. É assim, um produto, o preço do produto está em equilíbrio quando oferta e procura têm a mesma força, a mesma intensidade. Quando uma das duas está maior, isso vai forçar para baixo ou para cima o preço daquele produto. Em termos de gráfico, nós temos assim, vamos lá, oferta aqui. Né? Então vamos olhar aqui. Se, por exemplo, eu tenho 13, o preço é 13, qual vai ser a quantidade que as empresas estarão dispostas a ofertar? É quase 10. Mas a um preço de 50, talvez o lucro seja maior, então as empresas estejam interessadas em ofertar mais. E vão ofertar, por exemplo, 50 unidades. Da mesma maneira, nós temos aqui a curva de procura, que é o contrário. A um preço de 50, que é muito caro talvez para o mercado, a procura seja em torno de 10 unidades. E a um preço de 13,
a procura passa a ser maior, de 50 unidades. Então, não adianta o preço ser 50 ou ser 13, porque não vai haver o equilíbrio. Então, onde se dará o equilíbrio? O equilíbrio se dará aqui no centro, onde as duas curvas se encontram, que o preço será um pouquinho acima de 25, talvez 26, 27, e aí haja um equilíbrio entre as duas. Tá bom? Nós chamamos essas duas curvas de curvas normais. Há uma distorção, e a gente não vai discutir isso agora, vai ficar para uma próxima aula, quando a gente for discutir preços, mas eu já vou mostrar para vocês aqui qual é essa distorção. É quando a curva de procura fica muito deitada. Tá? E aí a gente tem um comportamento irregular com relação a preços. Né? E o contrário disso, então essa curva chama-se demanda elástica, e o contrário disto chama-se demanda inelástica. Mas por enquanto não se preocupem com essas duas curvas de demanda, tanto a elástica quanto a inelástica, que para nós agora não vai fazer diferença. Mas quando lá na frente, na matéria administração de marketing, a gente for discutir preços, aí sim o conhecimento dessas duas curvas serão importante para a gente definir preços. Tá bom? Então vamos ao modelo e depois vou passar algumas tarefas para vocês. Podemos encontrar aqui 8 situações diferentes de demanda: demanda negativa, inexistente, latente, declinante, irregular, plena, excessiva e indesejada. E para cada uma delas, teremos uma tarefa básica de marketing a ser cumprida. A demanda negativa surge quando o cliente não quer o produto, porque ele detesta esse produto por algum motivo. Ele não compraria e não usaria esse produto mesmo que fosse de graça. Em termos gráficos, esse produto estaria fora do gráfico, porque demanda negativa pressupõe quantidade abaixo de zero. Portanto, não existe essa situação. Mas é como se existisse. É como se o cliente pagasse para não ter o produto. É uma situação extrema, o cliente não querer determinado produto. Mas isso pode ocorrer. Um exemplo bem atual encontra-se no marketing eleitoral, quando você é obrigado a votar no candidato opositor simplesmente porque você não quer o candidato da situação, mesmo sem levar em consideração que o outro candidato possa ser pior do que o que você está rejeitando. Alguns produtos podem adquirir uma fama de produto ruim, mesmo não sendo verdadeiro. Nesses casos, o mercado vai preferir comprar outro produto, pagar mais caro, mas não comprar aquele que tem a fama de produto ruim. Nestes casos, difíceis de serem resolvidos, nós trabalhamos com a tarefa de conversão. O que quer dizer isto? Primeiro, corrigir o problema que o produto possa ter. Às vezes ele não tem problema nenhum, é simplesmente o consumidor, a fama do produto ou um mito criado. Portanto, em primeiro lugar, consertar o problema do produto, se existir. E, em segundo lugar, converter o cliente. Isso quer dizer fazer com que o cliente mude de opinião acerca daquele produto. Não é uma tarefa simples de se fazer. Em muitos casos, as empresas optam por tirar simplesmente o produto do mercado e nem trabalhar a opinião do consumidor. Em seguida, temos a demanda inexistente. Na demanda inexistente, não temos essa questão do cliente detestar o produto. Ele pode simplesmente não consumir o produto por 2 motivos. Primeiro motivo, ele não sabe que o produto existe. Ou, segundo motivo, ele não precisa desse produto. Ele não tem nem necessidade, nem desejo de compra para esse produto. Nos 2 casos, o que fazer? Estimular o cliente a usar o produto. É o caso de colocarmos as amostras grátis, de fazermos, por exemplo, degustação em supermercados, oferecer o produto ao cliente para que ele use, aprenda a usá-lo e veja os benefícios que esse produto possa trazer a partir do seu consumo.
Essa tarefa chama-se estímulo. Vamos estimular o cliente a usar o produto. Isso ocorre muito com o lançamento de produtos novos, com produtos inovadores, por exemplo. No terceiro caso, temos a demanda latente. Isso significa que a curva de demanda está surgindo, está crescendo, e possivelmente não haja ainda uma curva de oferta para atender esta demanda. Portanto, a nossa tarefa será desenvolvimento de demanda. Primeiro, desenvolvemos o produto e, em seguida, desenvolvemos a demanda. Para isso, precisamos estar atentos às demandas de mercado, às necessidades não atendidas, às mudanças de comportamento do consumidor e aos movimentos de nossos concorrentes. O contrário da demanda latente é a demanda declinante. O mercado vai perdendo interesse pelo produto gradativamente e, se não fizermos nada, essa demanda desaparecerá. Portanto, a tarefa de marketing indicada nesses casos chama-se revitalização. Precisamos reviver o produto, colocar algo novo, algo de diferente para torná-lo novamente interessante ao mercado. Um exemplo recente é o das sandálias havaianas, que aos poucos estava perdendo o mercado e que, de repente, por uma reformulação de imagem e de reposicionamento, a empresa produtora conseguiu revitalizar o produto e colocá-lo novamente no mercado em posição de destaque. A demanda irregular se dá naqueles produtos que chamamos de sazonais. Então, a procura pelo produto se dá em determinados momentos e nos demais momentos não há interesse pelo produto. Isso é um grande problema para quem produz, porque uma demanda irregular traz grandes consequências em termos de produção e de estoques, afetando diretamente os custos da empresa. A tarefa adequada para esse produto chama-se sincronização. Devemos fazer de tudo para sincronizar a demanda à oferta ou a oferta à demanda, dependendo das condições de produção desse produto. Muitos exemplos podemos encontrar aqui: produção e venda de ovos de Páscoa, produção e venda de artigos escolares, produção e venda de panetones, por exemplo. Já na demanda plena, não temos nenhum desses problemas. O que as empresas produzem é consumido totalmente pelo mercado. É uma situação muito boa para as empresas. Neste momento, podemos pensar em reduzir gastos com comunicação, por exemplo. Então, o objetivo de marketing na demanda plena chama-se manutenção, manter a posição conquistada. O penúltimo exemplo de demanda chama-se demanda excessiva. É quando o mercado quer mais do que a empresa pode produzir. No passado, a solução para isso era aumentar preços. Já que o mercado quer um produto, vamos aumentar preços. Hoje aprendemos que isto talvez não seja a decisão correta, pois ao aumentarmos preços, estaremos criando parcelas de mercado insatisfeitas com o nosso produto e poderão muito bem trocar esse produto por outro produto. Da mesma maneira, com o aumento de preços, estaremos atraindo a atenção de concorrentes, que poderão ver ali uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro. A sugestão nossa não é aumento de preços, mas é redução temporária da demanda, ou seja, avisar o mercado de que estamos tomando providências para regularizar a produção e atendê-los no menor prazo possível. O último caso é o da demanda indesejada. Não devemos confundir demanda indesejada com demanda negativa, vista lá no início. Na demanda negativa, o nosso cliente não quer o produto. Na demanda indesejada, nós não queremos o cliente. Pode ocorrer isto? Sim. Em determinadas circunstâncias, podemos não ter o cliente adequado para o nosso produto. Nesse caso, a tarefa é eliminar esta parte da demanda, não atender a este cliente que possa prejudicar a nossa marca, a nossa empresa, a imagem do nosso produto. O grande problema da demanda indesejada e a sua tarefa, que é a eliminação da demanda,
é que podemos, em algum momento, cair na ilegalidade. Por exemplo, um taxista não pode recusar um passageiro sob pena de ser multado. Porém, ele não pode carregar qualquer tipo de passageiro e, por exemplo, correr o risco de ser assaltado. Concluindo, qualquer produto pode se encaixar em uma dessas 8 situações ao mesmo tempo, dependendo do momento, dependendo da situação em que esteja ocorrendo e dependendo de segmentação de mercado também. Então, ele pode apresentar uma demanda negativa em determinado segmento do mercado e, ao mesmo tempo, apresentar uma demanda declinante em outro segmento de mercado ou em outra região, por exemplo. Então, a importância deste modelo é saber aplicá-lo, né? E vocês, marqueteiros, têm que aprender isto. Analisar o produto na situação em que ele esteja, naquele momento, naquele segmento de mercado, e entender qual é a posição dele com relação à oferta e demanda nesses gráficos. E aplicar o remédio correto. Então, para uma demanda negativa, precisamos fazer um trabalho de conversão. Para uma demanda inexistente, precisamos estimular essa demanda. Para uma demanda latente, precisamos desenvolver produto ou desenvolver a demanda. Para uma demanda declinante, precisamos revitalizar esse produto. Para uma demanda irregular, precisamos sincronizar oferta à demanda ou demanda à oferta. Para uma demanda plena, manter o conquistado. Para uma demanda excessiva, reduzir temporariamente a demanda até a gente consertar a oferta. E para uma demanda indesejada, eliminar esta demanda. Então, a tarefa de vocês vai ser esta, para esta aula. A partir destas demandas que nós aprendemos, demanda negativa, demanda inexistente, latente, declinante, irregular, plena, excessiva e indesejada, eu quero que vocês encontrem um produto em uma situação que se encaixe, um produto para cada uma dessas situações, tá? Então, um produto para que vocês acham que tenha ou teve, em algumas circunstâncias, demanda irregular, ou plena, ou excessiva, ou indesejada, e as outras 4 anteriores. Então, para cada uma demanda, escolham um produto e em qual situação isto ocorreu ou está ocorrendo. Façam uma lista disso para depois nós discutirmos cada um desses produtos. Muito bem? Então, até a próxima aula.